Vamos começar a entrevista com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Chegou bem cedo aqui na Jovem Pan, João Pessoa. Vamos aproveitar então a presença do governador. Temos muitos assuntos aqui para tratar com o João Azevedo. Governador, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, João Pessoa. Bom dia primeiramente a todos que nos ouvem e que nos assistem. Para mim é uma alegria voltar ao programa, com certeza para tratar de pautas importantes para a Paraíba. A gente estava até comentando aqui na região a questão de fuso horário, teve viagem à China, orçamento democrático, então levantar cedo a gente tem que agradecer mesmo aqui. Já deu para arrumar aí, né, se reorganizar e conseguir entrar de fato na sua rotina aqui, por aqui? Não, a rotina a gente força a rotina, né, por causa do horário. As coisas a gente tem que forçar, entretanto o organismo ainda não. Está se acostumando. 10 dias com o fuso horário trocado. Você acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e achando que é, 8 horas e fica aí até o final da tarde e dá aquele sono também, mas aí vai estar. Estamos vencendo. Antes de falar da sua agenda lá na China, eu já queria aproveitar, porque o senhor chegou, né, mas já chegou com uma agenda bem cheia. Ontem tivemos aí, portanto, o lançamento de uma ferramenta, um equipamento, na verdade, importante do ponto de vista turístico aqui para Paraíba. A gente tem sempre falado dessa questão turística, porque a gente vê outros países, né, que conseguem movimentar bastante seu PIB, sua economia, a partir do turismo. A gente ainda está engateando muito nessa questão, mas investimentos são extremamente necessários no sentido de fazer parcerias para atrair também novos investimentos, né, governador? Sem dúvida. Eu às vezes digo que fazer turismo na Europa é muito mais fácil. O cenário está montado. Basta que você leve o turista para ver o cenário. A arquitetura europeia, os espaços, os castelos, enfim. O cenário está absolutamente pronto para você levar turista. É diferente de um país como o Brasil, em que as belezas naturais também estão aí para a gente aproveitar. Entretanto, é preciso mais do que a beleza natural. Você tem que ter uma infraestrutura, principalmente de hospedagem, que permita que verdadeiramente você possa estar num local adequado e aproveitar essas belezas naturais. E nós sabemos que a Paraíba não tem até hoje um resort de porte. Tem uma rede que atende bem, que tem uma ocupação às vezes acima de 80%, 88%, mas que precisa oferecer também à população do país inteiro e de fora um padrão de atendimento diferenciado. O Polo Turístico Cabo Branco ele vai nessa direção. Nós estamos agora com o resort Ocean Palace, em obras, a obra já num ritmo muito forte, já começa a fundação agora, com o Amado Bio Spa, que também é um outro conceito de projeto. Eu gosto demais daquele projeto. É um projeto que interfere o mínimo possível na vegetação que tem. Se integra, não é? Ele verdadeiramente se integra, ele vem pronto, ele é montado, é como se fosse um Lego. Uhum. Ele vem montado e você monta e os arquitetos ajustam um determinado espaço para não derrubar uma árvore e faz aquilo e absolutamente o projeto vai ficar integrado naquela área que ele se encontra. E temos o grande projeto do Grupo Tauá, que é um hotel com 1.200 apartamentos. Além de um hotel, é um espaço para receber também eventos. É um hotel que terá um parque indoor, um parque aquático indoor. Qualquer período, chuva, sol, não interessa, está lá o parque funcionando, as crianças utilizando. Eu, inclusive, conheci o hotel do Grupo Tauá em São Paulo, em Atibaia, e é extraordinário o conceito, e em obra também. E ontem nós tivemos a felicidade de lançar aquilo que será a cereja do bolo, aquilo que será a grande âncora do projeto. É um parque
parque aquático, inicialmente, mas é um parque aquático que tem, em função de uma avenida que nós estamos construindo no meio do polo, chamada Avenida Boulevard, vai haver uma integração entre uma parte dos equipamentos do parque com essa avenida. A partir da implantação de restaurantes, de lanchonetes, de espaços que a população, mesmo que não estiver no parque, possa utilizar, fazer uso desses equipamentos. É um investimento que também prevê, dentro da sua área, a construção de um resort de alto padrão. Serão investimentos na ordem de 700 milhões de reais só desse projeto. E, logicamente, coloca a Paraíba num ponto que é aquele ponto de atração do turista que gosta de parques. Ontem foi apresentado os dados de uma empresa americana que faz o controle de visitação de turistas para esse tipo de equipamento. Aqui no Brasil são 6 milhões de turistas que utilizam estes equipamentos durante o ano. O que nós queremos é uma parte desses 6 milhões, com uma estimativa foi feita e plenamente plausível, de que a gente atraia para aqui, para esse polo, quando ele estiver pronto, cerca de 1 milhão de turistas por ano. E é um perfil de turista que não vem hoje justamente por não ter um equipamento nesse formato, nesse padrão, né? Mas os benefícios, governador, já começam desde a obra, porque há uma geração de emprego e obras que já começaram efetivamente. O senhor esteve fiscalizando isso essa semana? Exatamente. Eu estive segunda-feira visitando cada um, os 3 resorts já em obra mesmo, sendo executado. E esse parque que começa na próxima semana, a obra mesmo também, porque toda a parte de licenciamento já está feita, já está tudo liberado, e na próxima semana começa a acontecer as obras. Além disso, tem as obras contratadas diretamente pela Cinep, que é da Avenida Boulevard. A Avenida Boulevard é uma avenida conceito, ela terá uma arborização toda baseada em pés roxo, branco, amarelo. Ao final da avenida nós vamos ter um grande mirante, que é uma estrutura de ferro, onde a cidadã poderá subir e olhar e aproveitar exatamente aquela vista maravilhosa que teremos a partir daquele mirante. E teremos uma tirolesa para você descer mais rápido, quem quiser. Quem quiser, vai descer pela escada, quem quiser. Regiane é corajosa, ela vai. Eu já fui. Depois de uma certa idade, a gente vai deixando isso de lado. Mas, governador, a gente sabe que são equipamentos com uma forte pegada, atração turística, mas a cidade também precisa oferecer uma estrutura bacana para quem vem para cá, porque não vai ficar só ali, né, dentro desse espaço ali no polo turístico. Vai sair, vai conhecer a cidade. Nesse sentido, né, a gente sabe que existe uma aliança e uma parceria forte entre o senhor e o prefeito de João Pessoa, o Cícero Lucena, mas nesse sentido, o que está sendo feito para melhorar uma série de quesitos dentro da própria cidade, para favorecer também esse turismo e fazer com que esse turista fique, goste e queira voltar? Porque para quem já vive aqui, a gente tem passado, né, por problemas que são típicos de uma cidade em expansão, né? O trânsito que tem piorado, porque o adensamento populacional está aí, a população está aumentando, muita gente de fora, inclusive, vindo morar aqui, escolhendo João Pessoa para viver. Então, a gente tem alguns problemas na questão de serviços, que tem gente que reclama, olha, os serviços ainda precisam melhorar, olha, a questão da mobilidade precisa melhorar. Então, nesse sentido, como é que está sendo feita essa conversa, esse diálogo, para que isso também, para que a cidade também ofereça uma estrutura melhor? Um dos pontos principais para atender isso que você está colocando são investimentos necessários na mobilidade urbana da cidade, em função desse número de veículos que cresce a cada dia e que são necessárias ações, principalmente na tentativa de reduzir o tempo que o cidadão passa dentro de um carro para ir para casa. O governo do estado tem feito e tem um conjunto de ações aqui voltadas exclusivamente para a mobilidade urbana. Nós estamos fazendo uma ligação que vai ser importantíssima, que é do Hospital Universitário com o Altiplano de Cabo Branco. Você imagina que todo mundo que trabalha no Hospital Universitário e que trabalha e que mora na região do Altiplano,
Ele tem que descer pela Tito Silva, passar pelo Castelo Branco, chegar em Epitácio Pessoa, fazer todo o retorno, voltar, vir para aquele engarrafamento no final da Beira-Rio e chegar no outro plano. Então esse é um problema seríssimo, nós vamos resolver. Todo mundo sabe que quem sai dos bairros dos Bancários, em direção ao centro, por mais larga que sejam as 3 ruas, ela estreita naquela rua principal da entrada dos Bancários e você engarrafa naquela rotatória de entrada. De novo. Por isso que nós estamos fazendo o viaduto das 3 ruas, que permitirá que rapidamente o cidadão saia do bairro dos Bancários, acesse o anel externo da universidade, e ele, ou indo para a direita ou indo para a esquerda, numa terceira via que será feito, ele terá um fluxo, uma saída muito mais rápida. Como é que está essa obra? Tem previsão de entrega já? Tem até o final do ano, a gente está entregando essa obra. Nós estamos correndo para ver se entregava agora no mês de setembro. Mas é muito grande, é uma estrutura muito grande. O aniversário de João Pessoa vai ter alguma ação efetiva do governo sendo entregue agora, nos próximos dias? Sim. O governo do estado vai fazer a entrega. Nós vamos antecipar para o dia 4, porque é sexta-feira. Nós vamos entregar às 9 horas, fazer a entrega de ônibus para a região metropolitana, ônibus novos. Nós vamos fazer a entrega de uma praça lá em Cruz das Armas. Nós vamos fazer a entrega do Centro Integrado de Comando e Controle. Esse é um equipamento gigante, um equipamento extraordinário que nós estamos construindo lá na Ailton Souto, ali na frente de Mangabeira. Nós vamos fazer a entrega da escola da FUNAD. Nós vamos fazer a entrega de habitação, um conjunto habitacional, ali próximo ao Detran, aquela região. E nós vamos fazer a entrega da Casa da Cidadania, lá do Valentina. São ações que estão prontas e nós estamos aproveitando para fazer essas entregas. É claro que as obras de mobilidade que estão sendo feitas na cidade de João Pessoa são obras que têm uma dimensão muito maior. O viaduto que nós estamos fazendo em frente à SEASA, aquele viaduto vai resolver definitivamente um problema de engarrafamento que é eterno ali. O viaduto que está começando agora lá, saindo do distrito industrial, em direção a João Pessoa, para evitar aquela confusão que acontece às 6 horas da noite de quem vai sair do distrito industrial em direção a João Pessoa, no cruzamento com a rodovia 101. Essa é uma outra obra. Nós estamos fazendo uma obra que liga a PB 008 com Mangabeira. A pessoa vai, às vezes ninguém nem imaginava que teria essa possibilidade, porque você está lá na academia de polícia e precisa ir para Mangabeira. Como é que você faria? Fazia um circuito enorme. Agora não. Agora você chega ali na rotatória e cortando por dentro, nós cortamos tudo por dentro, você já chega em Mangabeira. Fazendo ligação do Distrito Industrial de João Pessoa com a cidade de Bahia. Fazendo ligação do Distrito Industrial de João Pessoa com a BR 101-230, próximo ali a Bahia, próximo ao antigo ponto rodoviário, que tinha ali posto de rodoviária. Fazendo a ligação do Distrito Industrial de João Pessoa com Santa Rita. Santa Rita tem outro problema seríssimo. Todo mundo que mora naquela região do Eitel Santiago, ali em cima, só entra e sai pelo único canto. Então é impossível não engarrafar. Nós estamos criando uma alternativa para quem vem para João Pessoa sair daquela confusão sem ter que passar, nem entrar na rodovia e tampouco passar pelo mesmo lugar, embaixo do viaduto ali que liga com o centro de Santa Rita. Essas obras são obras que já estão em execução, são obras que já estão avançadas e que eu não tenho dúvida, até o final do ano, farão uma diferença muito grande na mobilidade urbana de João Pessoa. Vai atender a uma das fases necessárias para que a gente ofereça mais conforto ao turista que aqui chega e ao próprio morador da cidade. A gente tem sempre que pensar que qualquer ação que você faça numa cidade, ela tem que priorizar os moradores e ser bom para o turista que aqui chega. Governador, o senhor citou a obra de Bahia para o bairro das Indústrias e algumas questões ambientais embargaram essa obra no início do ano. Como é que está essa questão? Isso está sendo resolvido já. Está sendo resolvido porque
O ponto em que se toca numa área, que seria uma mata que tem lá, é um ponto muito curto, será feito compensações, o projeto já está devidamente justificado, houve um zelo muito grande por parte do Ministério Público, isso pediu para suspender a obra, mas a gente tinha todas as previsões e isso está sendo resolvido, a obra vai ser liberada, não vai ter problema não. O senhor citou mobilidade urbana, só para complementar, Regiane, um ouvinte aqui, o Márcio Pereira, faz um questionamento sobre transporte público. Ele cita até o exemplo de João Pessoa, precariedade no serviço. É uma responsabilidade mais do município, mas como é que o senhor enxerga, por exemplo, avalia a gestão do prefeito da capital, que é seu aliado Cícero Lucena? Nós estamos numa parceria com o prefeito Cícero Lucena, vamos entregar um sistema de transporte público em João Pessoa, um dos mais modernos do Brasil. Nós preparamos um projeto de um BRS, que é um veículo elétrico, a pneus, com alta capacidade de transporte de passageiros, e que você vai dividir a cidade. Você vai pegar a cidade e setorizar essa cidade nos bairros. E nesses bairros você tem uma grande estação aqui de transbordo. Então, quem mora, vou dar um exemplo. São terminais de integração, é isso? São terminais de integração, vários terminais de integração, e que são alimentados esses terminais por linhas que atendem aos bairros. Eu vou dar um exemplo. Quem mora no Costa e Silva, no Hernani Sátiro, no próprio bairro das Indústrias, ali, vai poder pegar um ônibus normal, esse ônibus que roda na cidade, mas ele não vai até o centro da cidade. Ele vai chegar ali nas Três Lagoas e vai fazer a conexão dentro dessa estação e que a partir daí, por um corredor expresso, usando o BRS, ele vai chegar rapidamente ao centro da cidade. Da mesma forma, lá está de Almedão. Quem mora no bairro do Gás, ou quem mora todos aqueles bairros por ali, vai utilizar o transporte apenas para chegar na estação que ficará ali junto do Almedão. A partir dali, pelo corredor Pedro II, será transportado em alta velocidade, numa linha exclusiva, onde toda a parte de semáforo é sinalizada para esse ônibus não pega sinal fechado. É um sistema de transporte que verdadeiramente vai mudar o transporte público da cidade. É um projeto de 400 milhões de reais, o governo do estado está entrando com 250 milhões e a prefeitura entrando com 150 milhões. Esse projeto já está ajustado com a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, e nós estamos agora para iniciar efetivamente obras já no próximo ano, já em 2024. Isso vai mudar o transporte público daqui da cidade. Vai oferecer qualidade, vai oferecer velocidade acima de tudo, para que o cidadão, eu sempre insisto nisso, ele passe muito menos tempo dentro de um ônibus, dentro de um veículo, do que com a família. Isso é um absurdo que a gente tem que buscar sempre diminuir essa relação. Esse sistema vai permitir isso. Esse sistema vai permitir. E nós estamos fazendo isso em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, já com as duas autorizações prévias do empréstimo da AFD para a Prefeitura e para o Estado. Governador, vamos agora voltar um pouquinho para a gente falar da China, da sua viagem. Foram 10 dias de conversas e encontros intensos, uma agenda intensa, de olho exatamente em questões de investimentos para trazer investimentos para cá. Então a gente viu que o senhor anunciou investimentos na questão tecnológica, na área tecnológica, na área da educação e também na área de mobilidade urbana, com a possível construção de ponte aqui ligando Cabedelo a Lucena. Então você tem uma questão de mobilidade que é importante, tem ainda a história do terminal pesqueiro, que já era um anúncio mais antigo, mas que também acaba entrando no meio dessa discussão. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa viagem, que pontos o senhor destacaria de grande importância, de grande relevância, como produto, como resultado dessa agenda lá na China. Alguns anos atrás, acho que 2 anos mais ou menos, eu fui apresentado a um projeto chamado Bingo.
que o nome não tem nada a ver com bingo, com aquele jogo, é uma sigla, na verdade. E esse projeto me chamou a atenção pela dimensão desse projeto, pela importância desse projeto na área da ciência, mas também me despertou a possibilidade real da gente utilizar esse projeto como um ponto de atração turística. Um ponto de atração turística. Por que eu vejo isso? Porque em outros países existem também radiotelescópios e são frequentemente utilizados como ponto de visitação turística. Quando me foi apresentado esse projeto, e foi apresentado com um déficit de 14 milhões de reais para sua conclusão, eu fiz apenas 2 observações ao professor Elcio Abdala, que é da USP de São Paulo, que é o coordenador brasileiro do projeto, se eu teria condições de colocar os nossos alunos das escolas públicas estaduais dentro desse laboratório também, com bolsa, estudando e fazendo estágios dentro desse projeto, e se eu poderia utilizar esse projeto como um espaço e um elemento turístico na Paraíba. E me foi afirmado que sim, daria para fazer. E nós topamos e bancamos 14 milhões para fechar o projeto. A partir daí o projeto tomou um outro rumo, porque ele tem os recursos para ser executado. Esse projeto, ele é parceria de alguns países que estão colaborando, mas principalmente ele é comandado pelo Brasil, porque ele é um projeto brasileiro, concebido pelos cientistas brasileiros, e que a China, nessa parceria, entra com a construção das grandes antenas. E por que é que ela entra com a construção das grandes antenas? Pela expertise que eles têm dessas construções. Então, o primeiro mote dessa viagem foi consolidar esse projeto Bingo. Consolidar esse projeto Bingo com a Universidade Xiaopeng de Xangai, onde tem um cientista, Bin Wan, que é quem está trabalhando junto com Elcio e junto com a Milka e uma série de outros cientistas aqui do Brasil na viabilidade desse projeto. Nós fomos na universidade e, através de uma reunião que teve lá extremamente produtiva, nós tivemos a garantia da parceria, da assistência técnica ao projeto por parte do professor Bin Yuan em todas as etapas do projeto. Nós fomos até a CETC 54, que é a empresa que está construindo as antenas. E tiramos de lá um cronograma que estabeleceu que agora, abril de 24, essas antenas já estariam vindo para o Brasil. Para a gente começar a montar essas antenas aqui no Brasil. E eu fui visitar o FAST, que é o maior radiotelescópio do mundo, que fica na China, para se ter ideia de como é o aproveitamento desse radiotelescópio lá pelos chineses. E ali eu me surpreendi, porque o FAST fica no topo de uma montanha, tem 500 metros de diâmetro, é muito grande, e embaixo eles têm uma estrutura para receber turistas que é de fazer inveja a parque americano. Eles têm um hotel 5 estrelas com centro de recepção, eles têm um bloco comercial, eles têm um planetário, eu acho que desculpe, deve ser 10 vezes maior do que aquele planetário que a gente tem aqui no Espaço Cultural. Toda essa infraestrutura para receber o turista. A partir dali, dezenas de ônibus recebem os turistas, levam por uma estradazinha até o FAST, para você conhecer o FAST. Num controle extremamente rigoroso. E o que foi que nós levantamos lá? O FAST recebe 1 milhão de visitantes por ano. Cada subida custa $20. Você multiplica isso. Basta fazer a conta. Então, é
é assim, é uma coisa impressionante. São milhares e milhares e milhares de jovens que vão conhecer esse equipamento. E no curto prazo você tem um retorno do investimento que é realizado. Claro. E o que é que nós queremos? Nós queremos, depois de voltar de lá, no que eles chamam lá de cidade astronômica, que é essa cidade que fica embaixo, o que a gente quer aqui? Nós queremos pegar, Aguiar, aonde será construído esse nosso radiotelescópio, e criar uma infraestrutura aonde o turista chegue, seja recepcionado, conheça a história de construção do bingo, saiba para que é que serve o bingo, entenda claramente para que é esse equipamento, porque inclusive o Brasil entra num seleto grupo de países do mundo que irão fazer pesquisa sobre a área escura do universo. E conhecendo, ele terá a oportunidade de ser recepcionado num local decente, num auditório, num espaço. Ele terá a oportunidade de visitar o bingo mesmo, a antena e ir até lá. E depois volta, aí deve ter loja de souvenir, essas coisas que normalmente tem para o turista. Como o bingo está muito próximo de Sousa, nós queremos fazer uma conexão direto do bingo para o Parque dos Dinossauros. O cidadão vai ter a oportunidade de fazer um turismo científico na Paraíba, em que ele vai conhecer o futuro e ele vai conhecer o passado. E associado a isso, ele vai para Cajazeiras, para um museu que está sendo projetado de arqueologia. E por que esse museu de arqueologia? Esse museu de arqueologia com todo o material que foi retirado e recolhido das escavações do São Francisco durante a obra. E que tem muito material. Tem de preguiças gigantes a ferramentas rudimentares utilizadas em pré-história. Então nós estamos trabalhando nesse museu aqui. E por que conceitualmente essa ligação? Porque nós temos um voo que chega em Patos. O cidadão desceria em Patos, iria para Aguiar, que é próximo de Patos, faria a visita ao bingo, sairia para Sousa, que é próximo de Aguiar, faria a visita em Sousa, iria para Cajazeiras, que também é próximo de Sousa, faria a visita ao Museu Arqueológico, e de lá ele sairia, porque ontem nós inauguramos o voo ligando Cajazeiras até Recife. É um roteiro completo, né? É um roteiro completo, fechado, e que a gente pode trazer pessoas que fazem esse tipo de turismo no mundo. E que expande o turismo, né? Sai Claro, da questão só da sai da do praia, litoral, da praia, sai da praia para um turismo que, assim, eu nessas andanças todas que a gente faz pela Paraíba, você chega lá na Lajedo de Pai Mateus. Você chega no Lajedo de Pai Mateus, parece uma Babilônia, parece uma torre de, não Babilônia, parece uma torre de Babel. Você escuta, é um italiano falando, é um alemão falando, é um francês italiano. Ou seja, há um turismo internacional voltado para essas coisas. Por isso que a gente está investindo na estrada que liga Cabaceiras a Boa Vista. Por isso que a gente está fazendo a estrada que liga a Pedra da Boca, lá em Araruna. Para poder o turista ter mais acesso. Se você oferecer as condições, ele vem. Novo PAC, o governo federal já está programando lançar em breve. O que é que a Paraíba pode ser contemplado nessa questão? O novo PAC será lançado no dia 11 de agosto no Rio de Janeiro. Essa data e o local já está definido por parte do governo federal. Já anunciou que será lá no Rio de Janeiro. Houve um entendimento inicial de que nós apresentaríamos 3 pleitos, 3 prioridades para cada estado, e em cima disso seria montado a estrutura do novo PAC. Nós optamos, quando a gente pede, a gente tem que pedir verdadeiramente, não tem que pedir pouco. Pedir muito mesmo, né? Aproveitar. Nós apresentamos 12 prioridades para o estado. 12 prioridades. A ministra Miriam, hoje secretária nacional, ela disse: você não sabe fazer conta mais não? A gente pediu 3, você apresenta 12. Ela disse: não, eu estou apresentando 12 porque dentro dessas 12 prioridades existem obras que são de responsabilidade do governo federal, mas que para Paraíba é fundamental. Por exemplo, a triplicação
de Intermares até as Três Lagoas. Isso é uma obra do governo federal. Mas é prioritária para Paraíba, é prioritária para João Pessoa. Então nós estamos colocando como prioridade, não para executar, mas para vocês executarem. E que o prazo de execução vem a passos Claro, lentos, né? acabou o dinheiro, parou a obra lá no Intermares e tal. Aí colocamos obra. Por exemplo, a duplicação do contorno de Campina Grande. É uma obra do governo federal. Só tem recurso hoje para fazer aquele início que eles estão fazendo até a Floriano Peixoto. Nós estamos pedindo recursos para que seja priorizado recursos que leve até a região da Farinha, lá em cima. E que também seja incluído estudos para saber o que é que nós vamos fazer da Farinha até Cajazeiras. Que tipo de estudo precisa ser feito? O Brasil pensa em fazer concessão de algumas estradas, o Brasil pensa em fazer adequações de estradas. Então, isso aqui são exemplos de obras que são obras federais, mas nós priorizamos pelo Estado, porque sabemos da importância do Estado. E, logicamente, que priorizamos um conjunto de obras nossas, do Hospital de Clínica de Traumatologia do Sertão, a quarta adutora de Campina Grande, né, a adutora do Cariri, a construção de barragens, a barragem de Sucupira aqui, na região que vai garantir águas por 30 anos para essa região, o Arco Metropolitano, ou seja, nós elencamos 12 obras e na primeira reunião que nós tivemos, aí a ministra disse, não, você tire aí. Aí eu disse, não, eu não tiro não, eu priorizo. Eu vou à ordem de prioridade das 12. E aí vamos discutir. Nas últimas reuniões, nós temos vencido, assim, a discussão vai acontecendo e estamos evoluindo. Da última reunião que eu fiz, eu saí extremamente feliz da reunião. Eu tenho a impressão, eu não posso aqui garantir, porque só será anunciado dia 11, mas eu tenho a impressão que a Paraíba será muito bem aquinhoada. Nós pedimos cerca de 3 bilhões de reais de investimentos. 3 bilhões. Eu espero que a gente chegue perto disso dentro das obras que nós apresentamos. Algumas, inclusive, como nós temos uma capacidade de tomar empréstimo muito grande, o próprio governo sinalizou, disse, não, essa obra aqui, eu não tenho recurso para ela, mas você pode tomar um empréstimo, aí eu facilito com o BNDES para te dar o dinheiro para fazer a obra. E eu topo, claro, o que interessa é a obra em si. Então, isso aqui, agora na próxima sexta-feira, não essa semana, na outra, 7411, na outra sexta-feira, nós vamos estar lá no Rio de Janeiro e vamos conhecer verdadeiramente das 12 propostas que nós fizemos, quantas o governo federal aprovou para Paraíba. Eu espero que seja um número bastante alto. Governador, muitas questões ainda, né, de gestão para fazer, enfim, mas nosso tempo é bem curto, então eu vou entrar na questão política. Eu tinha algumas questões de ordem tributária, inclusive, que eu queria fazer, mas a gente deixa para a próxima. E aí, eu queria entrar nessa questão do político, porque a gente tem participação de ouvinte, né? Então vamos priorizar o ouvinte? Vamos priorizar. O Jackson Marinho pergunta aqui, quero saber se o governador vai apoiar Tibério Limeira para prefeito no ano que vem. Deve estar se referindo à discussão aqui em João Pessoa, se permanece essa aliança com Cícero ou o nome do PSB. E aí eu já emendo exatamente para falar dessa questão, já que você tocou no Cícero, para falar dessa questão de reciprocidade que vem sendo cobrada, né, em torno de um apoio maior aí do prefeito Cícero Lucena no que diz respeito aos projetos do próprio partido, levando em consideração a disputa em Cabedelo, por exemplo, que tem sido, né, bastante discutida. E de fato, essa é uma questão simples, de pura e simples reciprocidade, troca de apoio, ou existe por trás disso um projeto muito maior do próprio PSB, no sentido de demarcação de território, no sentido de um projeto que englobe os projetos do partido, já que o senhor está no final aí, já caminhando. Final não, né? Está caminhando para o fim do seu segundo mandato. Começou agora, né? Mas está aí nesse processo já. Veja bem, eu tenho dito e repetido essa fala, no sentido de que o nosso interesse enquanto partido PSB,
é manter a aliança com o prefeito Cícero Lucena, que vem dando certo para a cidade de João Pessoa, essa aliança, principalmente nas obras, parcerias que nós estamos fazendo. É uma boa gestão? Como é que o senhor avalia? É uma boa gestão. Não existe gestão perfeita, não existe, e eu digo isso, está dentro do Estado, não existe política pública pronta que não precise de melhorar. Isso não existe. Você tem que melhorar muito. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar. E essa busca constante pela melhoria da política pública que é implantada, isso é que faz a diferencial de uma gestão. Eu não tenho dúvida nenhuma que a saúde da Paraíba hoje, que o Estado promove, é infinitamente melhor do que era antes. É do Opera Paraíba, do Coração Paraibano, dos programas de vacinação. É depois de anos e anos e anos a gente ter conseguido habilitar o Hospital de Trauma de Campina Grande. Agora o Hospital de Trauma de João Pessoa foi reconhecido como hospital referência. Ou seja, parecem umas coisas malucas, né? Há quantos anos existem esses hospitais e o Ministério sequer tinha esse reconhecimento. Então, essas coisas assim. Então, saber que a política pública avançou e avançou muito. Tudo resolvido? Não, claro que não. Problemas sempre existirão. Recentemente tivemos que tomar uma atitude com relação aos hospitais universitários. Os hospitais universitários são referenciados pelas prefeituras aonde eles estão localizados. Então, para que alguém do Conde acesse o hospital universitário de João Pessoa, esse referenciamento tem que ser através da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa. E muitas vezes não há esse casamento. E há uma cobrança muito grande por parte do Estado. E, por outro lado, há uma ociosidade muito grande dentro dos hospitais universitários. Então o governo, como tem capacidade financeira, o governo está ajustado, não tem problema com isso, nós decidimos fazer um referenciamento do Estado para o hospital universitário. Então nós vamos injetar 12 milhões de reais no hospital de João Pessoa, universitário, 12 milhões no hospital universitário de Campina Grande, 12. E 6 milhões lá em Cajazeiras. E vamos ter um referenciamento aqui, feito pela Secretaria de Saúde do Estado para esses municípios. E assim, encontrando solução sempre quando você encontra um problema. Então, eu tenho plena convicção de que existem problemas, mas problemas estão aí para serem solucionados. No âmbito político, acredita na manutenção da aliança? A nossa intenção é manter até a chapa, se for possível, manter. Enquanto Agora, há reciprocidade, que aí já coloca um cabedelo na discussão. Qual é a lógica da política? Em qualquer município, o PSB não tem a intenção de simplesmente chegar nos 223 municípios e lançar candidaturas. Até porque terá lugar que não terá a mínima viabilidade de lançar uma candidatura. E cada caso você vai fazer análise. Aonde você tiver uma real possibilidade. Olha, às vezes você tem um prefeito que é de um partido aliado que vai para a reeleição. Então não cabe o PSB ir lá trabalhar o prefeito que é nosso aliado. Mas Cabedelo, o PSB tem nome. Mas lá em Cabedelo, o PSB tem um nome, porque o prefeito de lá não é meu aliado. Ao contrário, ele é adversário. Então o PSB tem um projeto. O PSB tem um projeto, é Ricardo Barbosa. Estamos trabalhando. O que Ricardo está fazendo no Porto, está transformando o Porto verdadeiramente. O trabalho é diuturno. A dedicação dele é de merecer um elogio constante, porque ele está vivendo o Porto, conseguindo fazer o Porto ter um aumento de receita, galpões que estavam interditados pelo Tribunal do Trabalho saindo, sendo liberados, ou seja, é um trabalho muito grande que o Ricardo está fazendo. E ele é um bom gestor, já passou pela Suplan, já passou por vários órgãos. Então, isso é decidido, já é candidato. Ele é candidato e com o apoio do PSB. E aquilo que eu digo, aonde você tem partidos aliados, você vai buscar unidade, você vai buscar parceria, você vai buscar aliança. Se não for possível, aí, amigo, cada um vai para o seu canto e o povo que decide e nós vamos para a disputa. Governador, tem mas isso. Eu insisto no seguinte,
A gente está falando da maior cidade de João Pessoa. Existe uma aliança que é importante, que ajudou a destravar uma série de processos, de projetos aqui, né, quando a gente olha para a sua relação com o prefeito Cícero Lucena. Mas a gente tem, portanto, a disputa do maior orçamento, da maior cidade, ou seja, da cidade mais estratégica para o Estado. Nesse sentido, qual é a sua visão e a visão do PSB? É de manutenção de aliança ou de brigar pela prefeitura da cidade, da capital, embora sejam aliados, mas a gente está falando de uma disputa que é importante de projeto, como o senhor está mesmo falando, e lembrando que o senhor está no seu segundo mandato, o senhor não pode concorrer a uma reeleição. E existe um caminho que é tomado como certo por muita gente, que é o Senado para o senhor. Então, nesse sentido, como é que fica? O que é que o senhor defende? O PSB, o interesse do PSB tem que vir em primeiro lugar? Eu defendo que a aliança que nós fizemos em João Pessoa, que deu certo em 2020, que ela se mantém em 2024. O PSB estará na chapa, na condição de vice. Isso é o que eu defendo. Até porque, estando participando da gestão, o PSB estará, logicamente, representado dentro da prefeitura com a força necessária. Eu não... E muitas vezes as pessoas dizem, mas tem alguém do partido que já disse isso ou aquilo. O presidente Evásio Maia, por exemplo, né? Cobrado espaços dentro da gestão, reciprocidade em relação à questão de Messinho Lucena, que se candidatou a deputado federal em João Pessoa e o PSB abriu mão desse espaço. São decisões tomadas numa determinada eleição. No processo de eleição de 2022, essa foi uma decisão do PSB. A partir dessa decisão... E nós não decisão, lançaríamos um candidato em 2022. Mas com essa decisão ficou uma dívida de Cícero? De reciprocidade para onde? Não existe dívida de eleição para eleição. Isso não existe. Uma eleição é um momento em que você define as estratégias, definidas as estratégias com os partidos aliados, se avança. Acabou. Não tem essa história de que ficou devendo, tem um saldo de tanto, foi tanto, isso não existe. Né? Mas é uma cobrança que é natural, né, governador? Não, é uma cobrança natural no sentido de parceria. Se eu fui leal com você, você espera reciprocidade. Mas se não for, não tem jeito, gente. É assim, a política é assim. Eu sempre digo, se a gente não tiver condições de compor em Cabedelo, vai para disputa. Se não tiver condições de compor. Ontem eu disse isso em Cajazeiras, no lançamento, num momento importante. O senhor está cheio de aliados lá que vão disputar. Claro, né? Lá em Cajazeiras. E aí fica aquela dúvida. O jornalista perguntou, vai unir o prefeito atual com o outro grupo e tal? Eu disse, nós vamos tentar. Se não acontecer, cada um vai ter um candidato e nós vamos para a disputa e o povo vai decidir. É assim. Não tem jeito. Já acabou o nosso tempo, governador. Eu queria só duas questões. Antônio Hortêncio Rocha Neto vai ser realmente reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça? A tendência é essa. A votação de Hortêncio com relação aos outros dois candidatos foi alguma coisa avassaladora. A tendência, eu tenho isso... 95% dos votos. Eu tenho mantido essa prática de escolher o mais votado. Ontem mesmo recebi da Associação dos Servidores uma votação que eles fazem de forma simbólica, mas que também representou o mesmo resultado. O mesmo resultado. Outra coisa que Tovar Correia Lima, que é um deputado estadual do PSDB, do campo da oposição, pediu uma audiência com o senhor e Adriano Galdino revelou que há um convite já colocado para ele integrar a base do governo. Existe essa possibilidade? E lembrando também, Tovar é muito próximo a Romero Rodrigues, que é sempre colocado essa especulação de se aliar ao seu grupo político de oposição lá em Campina Grande. Existe o pedido de aliança, existe o pedido de audiência, já está concedido, acho que hoje, amanhã, não sei, a minha agenda eu nunca sei. Hoje ou amanhã eu vou receber o deputado Tovar, como eu recebo todos os deputados, óbvio, independente de base ou oposição. Mas o deputado pediu essa audiência, já está concedido, vamos conversar e, logicamente, eu quero saber qual é a pauta específica que o deputado vai trazer. Mas já está concedido. Eu confesso, porque eu não estou com minha agenda aqui. Eu não sei se hoje ou amanhã. E aí o convite para ir para a base? Existe, como o Adriano Galdino informou, ou é uma articulação dos próprios deputados? Não, de minha parte não houve convite para que ele viesse para a base, até porque quem pediu a audiência foi ele.
Sim. Ele pediu audiência e nessa conversa, logicamente, se ele tiver com essa disposição, eu tenho uma relação com o Tovar de muito tempo, até porque ele é filho de um amigo meu, enfim, a minha relação pessoal com ele é de muito respeito. Isso mostra a importância desse diálogo republicano e da democracia num processo que envolve grupos políticos diferentes, porque aí você conversa, enfim, existe o diálogo, não é uma coisa do eterno conflito, né, governador? Eu toda a vida fiz política dessa forma. Esse Estado, quando eu assumi, ele era um verdadeiro cabo de guerra com vários setores. Era com o EPB, todo mundo lembra das brigas com o EPB, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Era brigas eternas, constantemente era uma briga. E isso faz parte de uma visão do que é fazer política. Eu não vim para criar cisão o tempo todo. Eu vim para tentar agregar, para fazer com que os resultados cheguem de uma forma muito mais rápida. E nós conseguimos. A Paraíba hoje não discute esse tipo de coisa. Você não vê crise entre governo estadual, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Temos diferenças, temos disputa, sentamos à mesa, interesses que são contraditórios, a gente coloca as posições, nem tudo a gente concorda. A Assembleia às vezes aprova coisas, a gente veta. Recentemente fizemos uma reunião onde estava presente o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, e tivemos condição de discutir e dizer, não, isso aqui não é possível, porque o jogo é muito aberto. Os recursos que estão aí são recursos públicos, não pertencem a cada um. Governador, muito obrigado por vir aqui à Jovem Pan. Obrigada. Eu que agradeço. E quando o convidado for, estarei por aqui novamente. Jovem Pan.